Olá, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre o diálogo de Deus e o demo. Vocês já sabem quem se refere. Lembra do caso de Jó? Então eu quero falar para vocês hoje o que eu passei e como eu me livrei da situação. Vamos ler então Jó 1, o 7 e o 8, que diz assim: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vem? E Satanás respondeu o Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então esse era o Jó. Então todos já sabem, né, a história do Jó, muitos pregadores aí falando sobre o Jó. Mas aí, nesse diálogo de Deus com o demo, ele disse que ele veio rodear e passear a terra. E a terra, foi no início da criação, Deus entregou a terra aos homens. Então, a terra é lugar dos homens. E ele disse que ele veio rodear a terra. Você já foi perguntado na rua? Tá passeando, hein? Alguém já te fez essa pergunta? A primeira coisa que te encontra, né, que passa por você, tá passeando, hein? Então, você vai para onde? Né? Também já aconteceu isso com você? Então, tem gente assim, toda vez que te encontra, te espreita para saber da sua boca o seu roteiro. Isso aconteceu comigo, eu vou te contar. Seus feitos, e isso é o espírito do demo, que está no lombo dessa pessoa. Certa vez passei a observar uma mulher que eu conheci e morei perto da casa dela. E essa pessoa, todas as vezes que eu encontrava com ela na rua, na cidade, a gente morava em bairro diferente, e ela, a primeira coisa que ela fazia era me perguntar: você está trabalhando muito? Tem muito serviço? Então, era isso que ela fazia. E eu, né? Aí ela falava assim: como que tá as modas? Diz aí. E aí eu, inocentemente, não tinha maldade nem nada, e eu às vezes ficava ali conversando, falando, tá, dando satisfação. E isso foi inúmeras vezes. E interessante que, assim, nesse tempo, eu estava passando por um momento de dificuldade da área da saúde, né? Eu sempre estava na cidade procurando um médico, procurando marcar exame, procurando, né, auxílio do que eu estava passando. E esquisito que, assim, eu não marcava com ela, não sabia, ela morava num bairro, morava em outro, não tinha telefone nessa época, nada. Não tinha sinal de telefone nem nada. E eu encontrava com a pessoa na rua. Eram as mesmas perguntas. E eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Aí eu comecei a perguntar para Deus, falei: Senhor, por que essa pessoa toda vez que me encontra fala isso, ela pergunta essas coisas? Isso está me incomodando demais. O que eu faço? E aí veio ao meu coração assim: quando ela perguntar, você devolve a pergunta para ela. Você vai ver a reação dela. E aí, assim eu fiz. Quando ela veio me perguntar de novo, aí eu fiz a mesma pergunta. E para minha surpresa, o que aconteceu? Ela ficou branca igual um papel, ela não me respondeu, porque
Ela não queria que eu soubesse da vida dela, ela queria saber da minha vida. A vida dela não interessava para as outras pessoas, inclusive para mim, mas a minha vida interessava a ela, porque ela queria saber quanto que eu ganhava, porque eles tinham outras pessoas que trabalhavam na mesma área e elas combinavam preço. Então queria saber quanto preço eu colocava, por quê? Para eles ter assim acesso aos serviços, assim não fugir, né? Um tanto de serviço para para outro por causa de diferença de preço, porque às vezes as pessoas não buscam às vezes a qualidade, mas buscam o preço. E aí ela ficou toda desconcertada. Aí eu comecei a observar isso. Então ela ficou, sabe, sem ação. Sem ação. Então é necessário a gente observar. Tem esses espiões, como lá na vida do Jó, o tal, né, ele foi feita uma pergunta, o povo foi se apresentar diante de Deus e ele também foi no meio. Ele também andava no meio. Como eu congregava numa igreja, essa mulher também era de lá. Quer dizer, os filhos de Deus iam se apresentar, o do mal também. Então, mas para quê? Para ficar observando a tua vida, para ver como que você é, como que você faz. E quando eu fiz isso, ela acabou recuando. Ela não quis dizer o que ela fazia. Então, essas perguntas, nessa época eu vivia muito doente e tal, e eu acabei, né, fazendo esse tipo de coisa. E aí, interessante que ela fugiu de mim quando eu parei de dar satisfação. Incrível que pareça, eu não a encontrei mais. Tem muito tempo isso, muitos anos até, porque isso aconteceu, acho que 2006, 2007, foi uma coisa assim, 2005. Então, olha, tem muito tempo, né? Então, daí pra cá, se eu a encontrei umas 3 vezes ou 4, foi muito. Assim, de ver passar. Então, também, eu nunca mais fiz aquela paradinha também, né? Pra me livrar desse tipo de pergunta. Porque eu acabei notando que a pessoa só vinha, se aproximava de mim para perguntar sobre o financeiro. Sobre a minha saúde, ó, ela nem estava aí. Para dizer assim, não, nós estamos orando, nós vamos ajudar em oração, Deus é bom. Que nada disso, nunca falou. Nunca disse um ai sobre isso. Então o interesse era o quê? Só em saber do meu roteiro da minha vida. Então, pare de dar satisfação da sua vida para as pessoas. Para de dar seu roteiro, o que você vai fazer, seus projetos, aquilo que você pensa em adquirir, em concluir. Porque sempre tem o enviado, não vou dizer filho, mas o enviado do demo, para passear e rodear a sua terra, a sua cidade, o seu bairro onde você mora, entendeu? Às vezes vai de propósito na sua rua para observar a sua vida, entendeu? Encontra com você e fica observando a sua vida. Tem muito disso. E aí, o demo, né? Ele foi desmascarado. Deus desmascarou ele. Desmascarou ele. Pensando ele que Deus não sabia que ele estava rodeando a terra, de onde ele estava vindo, se ele estava passeando. Né? E eu aqui quero deixar esta palavra, né? Essa experiência que eu tive, né? E baseado também na palavra, né? Lógico. Eu agradeço a vocês e fique conosco. Se inscreva no canal, compartilhe, chame mais pessoas para vir para cá, para que nós possamos chegar a 1000 inscritos, que nós possamos fazer a live e vocês participar ao vivo, tá bom? Fique todos com Deus, que Deus ilumine seu caminho, que afaste esses espiões da sua vida, que eles sejam cegos espiritualmente, né? Que não enxergue a sua vida, que você possa prosperar em Deus, seus caminhos sejam iluminados, que a sua vida seja abençoada. Essa é a minha oração. Creia, Deus vai falar com você, vai te mostrar quem anda te espiando. Lembra de Davi, que falou assim, Senhor, olha aqueles que estão me espiando. Se não fora o Senhor comigo, eles teriam me engolido vivo.
teria comido as minhas carnes. Davi passou por isso. Então você possa se livrar dessa gente, tá bom? Fique com Deus. Um beijo no coração de todos.